Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Karen. Boa noite. Muito obrigada por a senhora ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar com a gente de um assunto tão importante, né? Pessoal, meu nome é Janaína. Nós estamos no 27º Conversando no Micromeio, tem aí um tempo, né, alguns anos de palestras, de conteúdo relacionados à microbiologia, que o canal propõe, e tem esse objetivo, né, de trazer alguns profissionais para vir aqui conversar com vocês de temas diversos. Nós tivemos, semana passada, o 26º Conversando no Micromeio, ficou bem pertinho essa semana de outubro com setembro e outubro. Normalmente a gente faz no final do mês, mas a gente antecipou aí, não ia fazer setembro, a gente resolveu fazer, e é isso, a gente está agora no 27º, Conversando no Micromeio. Hoje a gente inicia essa semana de conteúdo. Marcos vai apresentar, doutora Karen, Marcos. Boa noite, doutora Karen, boa noite, Janaína, boa noite a todo mundo que está online com a gente, boa noite quem vai ver a nossa live depois no YouTube, que vai estar disponível daqui a 2 dias em 5 línguas. Boa noite para quem está no trânsito, são 7h32 de uma segunda-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, talvez em São Paulo também, né, doutora Karen? Lá mais frio do que aqui. Aqui está frio, 22 graus, todo mundo de casaco, galochas e casacos na rua, mas esse é o Rio de Janeiro, né? É o Rio de Janeiro. Então, hoje temos a doutora Karen falando de novo, falando pela primeira vez no canal, de novo sobre um assunto bem legal, que é dando sequência da semana passada, multiresistência, né? Acho que é um foco que a gente está voltando um pouquinho mais essa semana, vamos falar também de outros assuntos até sexta-feira, mas o foco de multiresistência a gente está trabalhando mais dedicado a isso. Doutora Karen Bauab, biomédica com mestrado em microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado pela Universidade de São Paulo. Doutora Karen, muito obrigado de estar aqui. Lembrando a todo mundo que está aqui, nossos palestrantes não recebem Prolabore. Todos estão aqui dedicando o seu tempo e sua apresentação de graça para o Micromeio, porque a intenção do Micromeio é levar informação. A gente leva informação a todo mundo, desde quem está se graduando até gente que já está trabalhando anos na área. A intenção da gente é levar as pessoas que estão no Congresso. A doutora Karen estava lá 2 semanas atrás no Congresso da SBPC em São Paulo, e hoje ela está aqui com a gente. Então, aproveitem, doutora Karen, dessa próxima 1 hora e meia com a gente, para fazerem todas as perguntas que vocês queiram fazer. Ela está aqui para isso, tá bom? Doutora Karen, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente nessa próxima hora, batendo um papo. Não é uma apresentação, não é dissertação, não é doutorado, defesa de tese, é um bate-papo tranquilo com a gente, só que a gente vai falar de um assunto bem legal e bem atual, que justamente é, né, sobre os produtores de metalobeta-lactamase, né, o sinergismo de Aztreonam e Avibactam, que tanto agora um monte de gente está falando, né, como fazer, o que está fazendo de errado, fazendo certo, e acho que a gente vai ter um update aqui das informações mais recentes com a doutora Karen. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Janaína, Marcos Vinícius, é um prazer sempre estar falando de microbiologia, e esse projeto de vocês, esse canal é muito bacana, justamente porque leva informação de qualidade. Para quem às vezes não tem acesso, né, de forma gratuita, é muito bacana mesmo. A gente precisava de é um serviço, né? Eu acho que é um serviço para o nosso país, né? A gente precisava mesmo ter essa coisa mais voltada para a microbiologia. Para mim é um prazer, eu agradeço. Eu escolhi esse tema porque está bem em voga, assim, até as publicações que eu trouxe são do ano passado e desse ano, então está sendo bastante discutido, para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode fazer isso no laboratório clínico, né, e poder ajudar ao médico, ao clínico que está na beira do leito, poder ajudar melhor o paciente. Então, eu trouxe essa apresentação, eles já me apresentaram, eu sou a Karen, eu trabalho lá no Hospital São Paulo, no setor de microbiologia do Laboratório Central, e
trouxe aqui uma apresentaçãozinha de algumas coisas que eu andei estudando para dividir com vocês e a gente bater um papo, tá? Então, vamos aqui. Aqui, o primeiro slide, eu queria falar um pouquinho, na verdade, conscientizar, né, para a gente ter uma visão mais global, assim, de como, né, o desenvolvimento de antimicrobianos, ele não acompanha a resistência bacteriana, né? Logo que os antibióticos eles vão sendo lançados, a gente vai tendo, anos depois, aqui tem na parte de cima, quando desenvolveu a resistência, na parte de baixo, são os antimicrobianos e o ano que eles foram lançados, a gente vê que o intervalo é bastante curto, né? Hoje a gente vai falar de metalobeta-lactamase, então quando a gente olha para os beta-lactâmicos, começando lá no primeiro beta-lactâmico, que foi a penicilina, a gente vê que o desenvolvimento de resistência é bastante rápido. Né? Quando a gente teve aqui em 1980 o surgimento dos beta-lactâmicos de espectro ampliado, logo depois, em 83, a gente já teve a coli resistente, né? E quando a gente fala de imipenem também, ó, teve menos de 10 anos. Então, dessa forma, não é interessante para a indústria farmacêutica investir na criação de novas classes de antimicrobiano, porque é um dinheiro grande, é um tempo grande, é uma demanda grande para que eles não consigam ter um retorno financeiro do jeito que eles esperam, né? Então, o que se tem feito... boa noite a todos. O que se tem feito, as indústrias elas estão dando uma aperfeiçoada, né, já nos beta-lactâmicos existentes, nas cefalosporinas, ou criando, né, novos inibidores de beta-lactamase para associar com os antimicrobianos. Quando a gente fala de resistência aos beta-lactâmicos, a gente tem 3 mecanismos básicos. O bloqueio de entrada do antimicrobiano na célula bacteriana, pela alteração das porinas, o fluxo do antimicrobiano, quando a gente tem as bombas de fluxo, que o antimicrobiano ele não consegue chegar em uma concentração adequada dentro da célula bacteriana, porque tem essas proteínas bombas de fluxo que expulsam, e a inativação por enzimas, que são as famosas beta-lactamases. Dentro das beta-lactamases, a gente tem, pela classificação de Amber, as classe A, classe B, classe C, classe D. A classe D são as oxacilinases. Na classe A, a gente tem as ISBL. Temos também a KPC, que é uma serino, beta-carbapenemase, e está incluída na classe A. E nós temos na classe B as metalo-beta-lactamases, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, as metalos, elas são resistentes a todos os beta-lactâmicos, exceto a Aztreonam, e são também resistentes aos inibidores de beta-lactamase. Então, quando a gente vai falar de avibactam, o avibactam, ele não tem ação contra as metalobeta-lactamases. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. O que o avibactam vai fazer é se ligar às outras enzimas que têm associação de mecanismos, ISBL, OMP-C, e vai deixar o Aztreonam livre, né, sem ser degradado, para poder agir, porque o Aztreonam sozinho, não sozinho, né, na clínica, mas ele tem, in vitro, ele tem atividade contra os metalobeta-lactamases. Então, esse sinergismo, o avibactam, ele tem grande avidez, né, pelas ESBL, pela KPC, pelas AMPCs, e aí o Aztreonam fica livre para poder agir contra as metalobeta-lactamases. Então, aqui eu trouxe um retrato, assim, essa publicação saiu de 2021, das carbapenemases no mundo, né?
A gente tem aqui no Brasil, não sei se está dando para ver, KPC como já endêmica, né? E surtos, né, esporádicos aí de INPE e NDM. A gente tem vários países aí que a NDM ela é já endêmica. E aqui nesse gráficozinho aqui da direita, abaixo, um número, mais ou menos um número de países que a gente tem as enzimas como de metalobeta-lactamases como endêmicas, né? Então a KPC ela é a primeira, o maior problema aí de todos os países de um modo geral, e a NDM ela vem como segunda. Bom, como a gente tem opções terapêuticas muito limitadas para tratar as infecções causadas por bactérias produtoras de beta-lactamases, é necessário a gente ter essa avaliação dessa atividade in vitro, da combinação do Aztreonam com o Avibactam. No caso aqui, a gente analisa pela ceftazidima Avibactam, porque como a gente ainda não tem o Aztreonam Avibactam no mercado, a gente não tem como testar só o Avibactam com Aztreonam no laboratório. Então, a gente usa a ceftazidima Avibactam. E até na clínica, né, como ainda não está, vai ser lançado, ainda está em testes, né, está na fase 3 já, o Aztreonam Avibactam. Mas enquanto a gente não tem tanto em vivo quanto in vitro, para tentar ver esse sinergismo entre a Avibactam e a Aztreonam, a gente faz com a ceftazidima Avibactam. A gente tem cada vez mais as enterobactérias resistentes a polimixinas, né? Seria, assim, um tratamento para as metalobeta-lactamases. E, além disso, as polimixinas, elas são muito nefrotóxicas, né? Então, tem um prejuízo enorme aí para o paciente. Eu trouxe esse estudo aqui, que é o estudo do Programa de Vigilância Atlas, que é um estudo global que compara a atividade do Avibactam com Aztreonam contra os outros, frente aos outros antimicrobianos, né, em enterobactérias. Nesse trabalho, o Aztreonam Avibactam foi ativo, ele inibiu 99% das amostras com um MIC menor ou igual a 8. Por que menor ou igual a 8? A gente não tem padronização ainda pelo CLSI e pelo CAST com um ponto de corte clínico, né, de Aztreonam Avibactam, porque ele ainda não é comercializado. Mas a gente tem o ponto de corte PK/PD. Então, baseado nesse ponto de corte PK/PD, que é menor ou igual a 8, que esses estudos eles vão sendo realizados. Então, aqui a gente teve muitos isolados, né, quase 20 mil isolados de enterobactérias, que foram coletados de 232 regiões de 54 países, e aí vários Enterobacter pyoxi, bastante, coli, Klebsiella pneumoniae. Então, a gente tem um número bastante significativo de isolados, e nesse estudo, mais de 99% dos isolados multiresistentes, né, SBL e também resistente a carbapenema, foram inibidos para essa concentração menor ou igual a 8, e 99% também dos isolados, apagou ali, mas produtores de metalobeta-lactamases também foram inibidas nessa concentração menor ou igual a 8. Então, aqui algumas tabelinhas. Então, mostra aqui a atividade, né, da Aztreonam Avibactam frente aos antimicrobianos de maior espectro, né, usado nas infecções. Então, meropenem, colistina, micacina, a gente vê que ele tem uma boa porcentagem de
de sensibilidade, né? Maior do que até esses antimicrobianos, lembrando sempre daquela questão que esse ponto de corte é baseado no PKPD, não temos o ponto de corte clínico ainda. Aqui no último... Doutora Karen, só para a gente fazer um parêntese, né, assim, que eu gostaria que a senhora comentasse, porque a gente percebe, né, Marcos, que você vê, né, a Strianon com avibactam ainda sem o ponto de corte, quer dizer, o antibiótico vem, não tem nem tempo de ser feito o estudo, né, e já entra no mercado, né, assim, a gente já vê resistência, já vê resposta, não dá esse tempo da gente, né, conseguir ministrar essa vamos dizer, esse uso racional, né, que a gente tanto fala de antibiótico, né, o uso racional em relação à resistência. Eu queria só que a senhora comentasse um pouquinho a respeito disso, né? Como eu falei, a gente tem aqui diversas pessoas assistindo, tanto da microbiologia quanto outras pessoas. Temos vários fãs aí, que eu já vi, tem vários fãs que já mandaram beijos, abraços. Tem fã-clube. A gente costuma dizer que tem fã-clube. A gente costuma dizer que tem fã-clube. Mas só que a senhora explicasse para a gente o seu olhar em relação a isso, né? Comentasse, assim, para a gente. Um olhar de pesquisadora, né? Como a senhora é. O meu olhar é o seguinte, as bactérias são muito adaptáveis, né? Elas estão aí desde o começo do planeta e elas estão aqui até hoje, cada vez mais fortes. Então, infelizmente, não dá para acompanhar. A indústria farmacêutica não consegue acompanhar. E mesmo se conseguisse, hoje em dia não vale a pena o custo, né? Por isso que novas classes elas não estão sendo lançadas. Todos os estudos que a gente tem são com classes antigas, né? Os beta-lactâmicos, as cefalosporinas modificados e também esses novos inibidores de beta-lactamases associados a outros beta-lactâmicos. Eu não sei se... Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais crítico e mais atento, né, a essa pandemia que está acontecendo já faz um tempo, e a gente tem aquela previsão que até 2050 a coisa vai ficar bem feia, para que haja um esforço, né, mundial mesmo, para que, já que a iniciativa privada não interessa, né, eu acho que para a iniciativa pública interessa bastante, porque principalmente a gente tem os hospitais federais, estaduais, o SUS, combater essa resistência e poder ter outros antimicrobianos disponíveis seria ideal, fazer parcerias, né? Então, eu não sei, a solução, assim, a gente não sabe. Mas a multinacional, ela demora muito tempo, são quase 20, 30 anos para você liberar uma droga, e quando libera, o tempo de uso, que a doutora Karen está falando, o tempo de uso em 5 anos, em 10 anos, tipo assim, cai em desuso. Eu sempre trago aqui na memória, para quem não estava na área, mas eu trago a memória, que é bom de saber a nossa história para saber para onde é que nós vamos, quando lançaram, né, as novas estreptograminas, dalfokinoprishtina, que eles vieram, tipo assim, agora os seus problemas de gram positivos acabaram. Não vai ter mais problema com gram positivo. O que aconteceu? Ninguém hoje usa mais dalfokinoprishtina, já era, não tem mais serventia. E você imagina lá, farmacêutico desenvolveu 20 anos para isso. Olha, esquece, deu errado, multiresistência, um abraço. E aí veio, né? Você vem a Pfizer e a Merck lançaram novas drogas, tem 5, 6 anos no máximo, acho que cada uma. Todo mundo assim, eu quero agora trabalhar só com isso. Paciente entrou, Marcos entrou, é só nisso nele. Cara, você vai acabar fazendo uma seleção, como sempre aconteceu, né? A gente repete a história, né? Com todas as drogas, e você não vai ter, não adianta. Eu lembro de uma palestra que teve da doutora Flávia, em algum momento da vida, não lembro mais onde foi,
que ela colocou as novas drogas aí, e eu lembro disso, deve ter uns 5 ou 6 anos. Cefiderocol era a solução para tudo. E aí ela já, quando ela mandou isso, a própria doutora Flávia falou assim, ó, todo mundo que está aqui, 200 pessoas na sala, não acha que isso aqui é a solução, porque já tem resistência. Já tem resistência nos Estados Unidos, então a farmacêutica está correndo atrás, mas é aquele negócio, né? Quer saber o que vai acontecer no Brasil? Olha para os Estados Unidos, olha para a Europa. Daqui a 5 anos vai estar igualzinho. Sim. Então, acho que é muito mais a gestão, né? Não sei se você concorda, doutora Karen, é muito mais a gestão de como fazer a terapêutica do que você esperar uma droga milagrosa de alguma farmacêutica, né? E o custo disso, cada dose, né? Todo mundo esquece disso. Hoje, muita gente fica em PKPD, né? A gente tem que olhar como um contexto geral dentro do hospital, só que você esquece, tipo assim, se eu tenho uma droga injetável de 12 em 12 horas no paciente, Marcos, que está lá dentro, quanto custa isso de 12 em 12 horas? Quanto custa ficar uma semana? O Marcos está uma semana lá internado, são 12 doses intravenosas de uma droga XYZ, não estou falando que é uma só. Quanto custa isso? Né? Então, custa muito, são milhares de reais, que às vezes fica assim, lá no final, tipo assim, vamos trocar a terapêutica? Olha, vamos voltar para uma droga antiga, porque essa nova está dando certo, não. Então, eu não sei. Qual é o teu olhar sobre isso? Aí eu acho que o laboratório de microbiologia é fundamental, né? Porque além de direcionar, né, esse tratamento para que haja uma gestão melhor desses antimicrobianos, né, principalmente para descalonar, né? Poucos médicos, assim, os infectos sim, mas não descalona antimicrobiano, né? Porque entra com terapia empírica, com amplo espectro. Depois, quando sai o antibiograma, a gente precisa escalonar, né? Para poupar aquela droga. Então, é uma questão de gestão, é muito importante. E eu acho que o laboratório de microbiologia tem papel fundamental. É isso aí. E outra coisa, ninguém enxerga o laboratório de microbiologia como um investimento. Assim, né? Então, a gente tem... Esse assunto está sempre voltando aqui. O laboratório de micro é o patinho feio do hospital, né? A gente fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, o teste imunocromatográfico para carbapenemase, o carba 5, né? Eu esqueci o nome. Aquele testezinho que detecta 5 carbapenemase. Ele custa em torno, eu acho que em torno de R$100 o teste. É caro? É caro. Mas e o que o Marcos falou? Quanto que vai economizar de antimicrobiano, de internação, de procedimento? Ninguém põe isso na ponta lá. Não, você só olha, tipo assim, na bancada da micro. Quanto que a microbiologia gastou? Exatamente. Não, a Karen, para fazer o diagnóstico lá da resistência do Marcos, gastou R$1.000. É um buraco negro. O problema todo é na microbiologia. Né? E é engraçado isso, porque a farmácia se coloca de um lado, né? Acho que está mudando isso, os infectos estão entrando muito mais hoje na micro, tendo uma interação maior, mas eu acho que assim, quando começou a gestão de antibióticos, né? O stewardship não começou agora, não é uma coisa nova. Isso tem 10 anos que a gente começou a falar de stewardship. No início era um cavalo, tipo assim, que é isso? Isso morde, ninguém sabia o que era. Mas mesmo assim é difícil, né? Porque você coloca sempre, é mais fácil. Você colocar o laboratório de micro é um centro de custo, é um buraco negro da grana. A grana vai toda na microbiologia. E você não vê o resto. Você não vê o resto. Simplesmente você fala assim, eu ignoro quantas doses eu dei no paciente, eu ignoro o custo do hospital, a cama, o leito, tudo que gastou com o Marcos lá, eu ignoro. O problema é na micro. É bem assim, né? E eu acho que talvez em hospitais particulares tenha um pouco mais de... tem lugar que já tem a gestão mais disso. Essa conta, não, tem lugar que mas já em hospital público é muito difícil, né? O papel da gente aqui também, tirar o patinho frio da micro. A gente vai sempre bater nesse ponto, defender os microbiologistas, não porque temos interesse na classe, não, mas é de que o laboratório não pode ser o patinho feio da coisa. Não pode ser. Não pode. Na verdade, o laboratório... Até porque hoje em dia não... hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? Com toda a situação atual que a gente está vivendo de pandemia, de resistência bacteriana, né? Quanto mais rápido o laboratório liberar o resultado, melhor para o infecto.
Só que isso tem que ter, né? Não adianta você ter um resultado rápido se o infecto lá na frente não muda a terapêutica, como a doutora Karen falou, que é o de escalonamento. Eu vou parar de falar. Sim. Parei de falar. Sim. A gente. Então, doutora Karen, eu acho que é importante a gente mencionar uma pergunta da Isabela Prado. Ela faz uma pergunta e a gente só dá uma explicação para a gente seguir, que eu acho que é pertinente ao que a gente está conversando, que a senhora comentou agora há pouco, né? Boa noite, doutora Karen. Para a prática clínica, qual é a diferença do ponto de corte clínico para o ponto de corte pelo PKPD? Beijos, Isa, né? Isa, obrigada pela pergunta, pela participação. O pessoal pode encaminhar perguntas, tá? Só explicar um pouquinho, né, que a senhora comentou, que o Astreona avibactam não tem ponto de corte, né? A gente só tem a consideração pelo PKPD. E aí, provavelmente, explicar um pouquinho isso para a gente prosseguir. Os pontos de corte PKPD, eles são baseados na farmacocinética e farmacodinâmica do antimicrobiano. Então, é ali o antimicrobiano testado, não uma popular, o estudo de farmacocinética e farmacodinâmica. Já o ponto de corte clínico, ele é testado em pacientes, é visto ali a porcentagem, né, junto, né? A gente usa também o ponto de corte PKPD para determinar o ponto de corte clínico, mas são coisas diferentes. Quando a gente não tem o ponto de corte clínico, tem só o PKPD, que é o estudo mais da droga mesmo, de degradação da droga, a gente pode tentar extrapolar, né? Mas o ideal é que tenha os estudos, né, dos comitês aí para colocar um ponto de corte clínico. E algumas drogas, além do ponto de corte clínico, a gente tem um ponto de corte epidemiológico, né? Então, para carbapenem em enterobactéria, o ponto de corte epidemiológico ainda é mais conservador do que o ponto de corte clínico, que é para a gente conseguir detectar o mecanismo de resistência ali quando ele está mais borderline, né? Quando ele não está com mix e com expressando, né, uma baixa de sensibilidade tão na cara, assim, né? Então a gente trabalha com pontos mais conservadores. O foco hoje não é, né, assim, explicar PKPD, mas eu queria falar para a Isabela e para algumas pessoas que estão aqui, que o canal do BRCast no YouTube teve uma palestra quando fizeram uma apresentação, se eu não me engano, foi antes dessa última agora, acho que foi Florianópolis, né? Não lembro agora onde foi, mas buscam no canal que tem uma aula de PKPD. Tem uma pessoa, agora também não me lembro o nome da pesquisadora, e ela fala somente de PKPD e a aula está excelente, assim. Buscam, depois eu posso botar o link para vocês também aqui no chat, e aí vocês entram lá para assistirem, que vale muito a pena entender melhor isso, né? Porque farmacocinética e farmacodinâmica, farmacêuticos farmacêuticos que me entendam, é complicado. É um mundo à parte. Obrigada, doutora, pode... Imagina. É um mundo à parte, vamos prosseguir, obrigada. Continuando aqui, então, nesse mesmo estudo, né? A gente teve MIC 90 e MIC 50. Aqui o que é MIC 50 e MIC 90? É a concentração de antibiótico necessária para matar 50% da população bacteriana e 90% da população bacteriana. Então, aqui a gente teve MICs tanto para ISBL quanto para Enterobactéria resistente à carbapenemase de Astreona avibactam, de 0,5, 0,75, 0,25. Então, foram bons MICs, né? MICs baixos para matar aí 50% a 90% da população bacteriana estudada. Aqui
a gente falando as regiões, né? O cálculo global, da África, do Oriente Médio, do Ásia-Pacífico, da Europa, América Latina e América do Norte, a gente vê que o MIC 90, né? Então, a concentração necessária para matar 95 aqui no global, ali 91, né? Em torno de 90% das bactérias da população foi baixa, né? De 0,12 a 0,25 para Aztreonam com Avibactam. Então, são resultados bons e promissores. Tem mais esses dois trabalhos, quem quiser dar uma olhada, que é do Instituto de Vigilância do Centro, né, que é americano, e outra publicação também do Estudo Atlas, que tem resultados bastante parecidos. Né? Também são estudos globais, feitos com vários países de todas as regiões aí do mundo. Aqui, para a gente ter um pouquinho, falar um pouquinho do espectro, né, da atividade do Aztreonam combinado com a Ceftazidima avibactam, quando a gente está falando de Enterobactéria resistente a carbapenema, a gente tem uma boa atividade em metalobeta-lactamase com a associação dessas duas drogas. Porque o Aztreonam, ele age, né, ele tem uma ação, né, contra as metalobeta-lactamases. E o Avibactam consegue inibir os outros mecanismos. Em Pseudomonas, isso já não é tão verdade, porque o próprio Aztreonam, ele não como a Pseudomonas ela sempre tem uma gama, né, de mecanismos associados, o Aztreonam ele não vai ser efetivo aí em mecanismos não enzimáticos, então, tanto em vivo, né, quanto em vitro, pelo que eu li, pelo que eu estudei, para Pseudomonas é um problema, né, não é a solução para Pseudomonas. Assim, para as enterobactérias ele tem mostrado bons resultados, mas para Pseudomonas não, nem tanto. Bom, aí agora voltando para a nossa parte aí de laboratório, né, quais os testes que estão sendo falados aí de fazer esse sinergismo do Aztreonam com a Ceftazidima avibactam, que é o que a gente tem disponível. Bom, padrão Ioro, como sempre, microdiluição em caldo. Aí a gente vai fazer a microdiluição em caldo do Aztreonam com uma concentração fixa do avibactam em 4 microgramas por ml. E vai ler a MIC do Aztreonam e interpretar de acordo com os documentos. Então, esse seria o padrão ouro, mas no laboratório é difícil fazer isso no laboratório clínico. Aí eu trouxe alguns outros testes e algumas discussões. A gente tem aqui discoaproximação, que a gente inocula, né, a suspensão bacteriana 0,5 de microcardia no Agar-Miller-Hinton e aplica os discos de casado Aztreonam com 15 milímetros de distância de borda a borda. Incuba 36 graus por 18 a 24 horas, e aí, se houver sinergismo, a gente vai ver essa zona fantasma, onde a atividade dos dois antimicrobianos são sinérgicas e potencializadas. Qual que é o problema? A interpretação ela é um pouco subjetiva, sim, e as cepas que são sensíveis a Aztreonam, como aquela primeira ali, a gente não vai ver o sinergismo. Então, tem esse porém. Existe aqui, teve um estudo Doutora brasileiro. Karen. Oi. Doutora Karen. Oi, quer que volte? Pode falar. Mesmo se afastar o disco aqui, sim, essa primeira, mesmo sensível, afastando um pouquinho o disco, não ia dar também resultado. A gente não ia conseguir ver porque está sensível ou não. Isso, porque está sensível. Entender um pouquinho. Não, dificilmente a gente vai conseguir porque ver. Porque está sensível, tá. Porque está sensível. Tá bom. Aqui a gente consegue esses dois exemplos de baixo.
A gente tem os dois, né? Os dois Aztreonam aqui, que um está em cima, outro está embaixo, estão resistentes, e aí a gente consegue ver direitinho assim o sinergismo. Então, isso é uma limitação da técnica mesmo. Sim. Aí, a gente tem aqui esse trabalho, que é um trabalho que foi brasileiro, eu não lembro a data de publicação, mas foi, acho que 2018. Foi testado 113 isolados de 15 hospitais de 4 estados brasileiros diferentes. Esses isolados foram de maio de 2017 a dezembro de 2019. Desses isolados, 99 eram produtores só de NDM e 12% eram produtores de KPC e NDM, coprodução. Esse trabalho ele apresentou um 90 de 0,125, uma boa MIC, né? E como que é feito? Aqui, ao invés de você colocar o disquinho aproximado, você coloca um disquinho de Casave num agar Miller-Hinton estéreo, não inoculado. E coloca 2 horas na estufa para aquele antimicrobiano difundir. Aí você remove esse disco de Ceftazidime e no mesmo lugarzinho você coloca o Diazepam. Só que antes você inocula a bactéria na placa. Aí você vai pôr lá o disquinho de Diazepam. Aí a gente coloca também um disco de Casave e outro de Diazepam distante para a gente avaliar se eles têm resistência isoladamente. E aí você vai comparar ali o halo dele sozinho com o halo onde você tirou e combinou as duas drogas. Então, essa aqui é uma pré-difusão. Né? Então, você difunde o Aztreonam, o Casave, antes de colocar o Aztreonam e antes de colocar o inóculo bacteriano. Então, difunde por 2 horas, depois passa a bactéria e depois coloca o Aztreonam e incuba overnight por mais um. A limitação desse trabalho foi porque ele usou marcas específicas, né? De Miller-Hinton e dos disquinhos. Então, assim, a gente não sabe se isso vai difundir igual em todas as marcas de Miller-Hinton, e as espessuras e toda a coisa. Então, teria que ter um estudo mais amplo para a gente ver se realmente esse teste, né? O próprio autor cita essa limitação, para a gente ver se isso é aplicável no laboratório de rotina para qualquer laboratório, né? Se ele vai ser reprodutivo. Aí aqui está o número 3, né? Que já é o terceiro teste que a gente está vendo. Aqui é um outro trabalho dos indianos, né? Claro que não tem muito MDM, é um problema bem sério. Lá eles fazem bastante trabalhos com Aztreonam, Azbactam, nas metanos, né? Então, aqui a gente tem esse trabalho que tinha 60 isolados de bactérias multiresistentes, né? Enterobactérias, e 5 pseudomonas. 55 enterobactérias e 5 pseudomonas. Isolados de sangue, secreção purulenta, escarro, lavado e outros fluidos corporais. Bom, aí a gente já vê uma limitação importante, que é o N do estudo, né? 60 isolados é muito pouco. Mas dentro desses 60 isolados, 25 eles tinha NDM, né? Era produtora de NDM. 12 eram produtoras de NDM mais INP, 4 NDM com VIN, e 19 isolados eram produtores das 3 metalobetolactamases, INP, VIN e NDM. A gente olha um negócio desse aqui e a gente fala assim, até que a gente está bem, né, no Brasil, porque essa coprodução de 3, assim, né, sei lá, uma boa porcentagem aqui, né, acho que mais dos isolados é meio assustador. Doutora Karen, a gente inclusive tem aqui
Oi. Oi. Doutora Karen, a gente tem uma pergunta. Parou? Da Tauana Nagy. Ela pergunta, na verdade, né? Boa noite, doutora Karen. A coprodução é comum no nosso país? Que a senhora... A coprodução de duas metalos, não. Eu acho que... Eu não sei, pelo que eu tenho de conhecimento, a gente ainda não... Mas KPC junto com MDM, KPC, às vezes, junto com vinho, a gente tem observado. E em diferentes regiões do Brasil, a gente tem diferentes. Então, por exemplo, tem isolado KPC com vinho em Pseudomonas, na Bahia. Então, aqui em São Paulo, a gente não isolou, por exemplo. Então, assim, cada região tem a sua epidemiologia, mas aqui no Brasil, eu não vi nenhum relato de ter mais de uma metalobeta-lactamase. Duas carbapenimases, sim. Sempre KPC com mais alguma coisa. Mas metalo, eu não vi, não. Continuando. Nesse trabalho, aí eles fizeram 3 metodologias, tá? Que são as 3 próximas que a gente vai ver. Fez essa que a gente... que é mais ou menos parecida com a anterior, mas aqui a gente passa a bactéria antes, coloca o disco de casável, incuba por 1 hora, depois tira o disco de casável e bota o aztreonam no mesmo lugar e incuba overnight. Tá? É parecida, só que aqui não é uma pré-difusão em água. A bactéria ela é colocada antes e só o disquinho que é trocado. Então, nesse trabalho fizeram essa metodologia. Para aztreonam com a Bactam, né? Ali onde você trocou o disquinho de Ceftazidima Bactam e colocou a aztreonam, todos os halos ficaram maior do que 21 milímetros. Então, mostrou uma boa sensibilidade. Então, se a gente olha aqui nessa tabelinha do lado, dos 60 isolados, né? 18 ficou entre 21 e 24 milímetros o halo e 42 maior do que 24 milímetros. Nessa outra tabelinha, está mostrando a diferença que a gente teve entre o aztreonam e o aztreonam com a Bactam. Então, em 23 isolados, a gente teve mais de 10 a 15 milímetros de diferença no halo. Só em 4 isolados que a gente teve um aumento menor do que 4 milímetros no halo de sensibilidade. Nesse mesmo trabalho dos indianos, eles fizeram uma outra metodologia, que é pela fita de gradiente de concentração. Né? Eles chamam de ETEST, mas a gente sabe que ETEST é o nome comercial. Aqui realmente ele usou ETEST. Faz a suspensão bacteriana, inocula no agar minuto. Aí você vai colocar 2 fitinhas, uma de casável e uma de aztreonam, para avaliar a NIC desses 2 antimicrobianos separadamente. E numa terceira posição, que aqui no primeiro desenho é a terceira, mas aqui no segundo desenho é a que está no meio, a gente vai colocar uma fita de Ceftazidima Bactam, vai incubar, fez no disco por 1 hora, depois vai retirar a fita de teste e colocar a outra exatamente no mesmo lugar. Não pode tremer, porque fita de teste é você colocar no mesmo lugar. Aí, as respectivas... E fita de teste pula, né? Cara, pra caramba, escorrega, né? Enfim. Até pegar a mão vai perder uns testes bons aí. Aí eles fizeram um cálculo, né, da concentração inibitória fracionada, usando, né, as NICs dos agentes, fazendo esse cálculo aí dos agentes isolados e desse lugar onde foi combinado. Então, se essa concentração inibitória fracionada
ficasse menor ou igual a meio, era considerado sinérgico. Então, é um outro tipo de metodologia. E nessa metodologia, eles também tiveram um bom resultado, nos 60 isolados. A MIC ela ficou menor do que 2 em todos, né? E teve uma MIC 50 de 0,19 e uma MIC 90 de 1,5. Então, teve um bom resultado. Aí, uma terceira metodologia que eles fizeram foi incorporar o avibactam, né? Aí é o avibactam isolado, né? O sal, eles devem ter conseguido aí, de alguma forma, no Miller-Hinton, agar, já no Miller-Hinton, a preparação do Miller-Hinton, 4 microgramas por ml do meio, já deixa, a droga já fica no próprio meio. Depois você faz o inóculo de suspensão bacteriana e coloca a fita de acetilonã, incuba, e a interpretação de sinergia é quando a gente também vai fazer a fita de teste separada para cada droga, né? Quando a gente tem uma diminuição de 3 vezes a MIC. Nesse também, todos os isolados diminuíram a MIC em pelo menos 16 vezes. Então, também foi um bom teste. Então, lá no primeiro slide que a gente viu as enzimas, né? Que tinha MDM, MDM com vinho, MDM com vinho e a coprodução dos 3, todos os isolados aqui, eles deram a sinergia nas 3 metodologias que eles usaram. Lembrando que eram só 60 isolados, então não é um estudo muito robusto, mas aqui também mais um indianinho, né? E aí ele fala, né, que os métodos baseado nas tiras e na eluição em caldo, discoeluição em caldo, mostram boa correlação com o padrão ouro, que é a microdiluição em caldo. Aqui ele já não recomenda, nesse trabalho, a gente usar o disquinho. Então, primeira coisa, ele diz que os isolados resistentes a casário e ao aztreonã isoladamente são recomendados para que faça o teste de sinergismo. Então, ele usa aqui seria uma 7ª metodologia, né? Que é o método de sobreposição de tiras, que é parecido com aquele que a gente viu no outro, mas aqui a incubação é diferente. Né? E aqui aqui a incubação é diferente. Você deixa de fundir por 10 minutos e depois troca a fita. Então, é um tempo bem mais curto, né, de incubação, mas ainda é um teste de sinergismo aí com fita. Você também coloca primeiro a ceftazidima avibactam, depois de 10 minutos de fundido, você troca e incuba overnight. Também tem esse método quando cruza as fitinhas, né? Você vai colocar no lugar onde o aztreonã ele tem a MIC como intermediário, sensivelmente à disposição, pelo BR-Cache. E aí a gente coloca ali, exatamente, a fita de casado nesse ponto, né? E aí a gente vai observar e ler aqui a MIC de aztreonã, que aqui no caso deu 1, né, que é uma MIC baixa. Essa seria uma outra metodologia. Eluição de disco em caldo também é uma boa metodologia. Essa tem mostrado bastante resultados positivos, né? A gente faz um controle de crescimento, que não põe droga nenhuma. A gente coloca só o disquinho de ceftazidima, no outro só o de aztreonã e no outro caldo coloca os 2 disquinhos. Aí a gente deixa de fundir esse antimicrobiano no meio por 30 minutos e depois a gente faz o inóculo da bactéria. Né? A gente põe aqui 12 microlitros do meio
nesse meio, né, 12 microlitros do inóculo 0,5. Não coloquei aqui quanto de meio que é, mas lá no trabalho vai estar certinho. Quanto que é quantos ml, né? Que tem de caldo aqui. E é caldo de milirrinto? Caldo de milirrinto ajustado. Que é aquele que a gente usa para fazer microdiluição. Sim. Bom, aí aqui é um outro trabalho, que já não é o mesmo do anterior, que ele usa algumas cepas padrões. Aqui na primeira, aqui ele usa o Aztreonam e as Ceftazidimabactam separados, né? E ambos eram resistentes. Aí ele faz, ele faz aqui essa metodologia de fita, que a gente troca a fita, né? Deixa de fundir a Ceftazidimabactam e troca a fita. Aí a MIC caiu lá era um isolado produtor de NDM5, caiu lá para 0,094, né, de 256 para 0,094. E aí também ele faz essa metodologia do E-teste cruzado, que deu um resultado de MIC 1 para Aztreonam. Fez também nessa Pseudomonas produtora de GAS, 19 GAS 26, também teve atividade sinérgica, colocou o Aztreonam sozinho, a Ceftazidimabactam sozinho, e colocou, fez o disco combinado. Incubou só com disquinho de casado, depois trocou para o disquinho de Aztreonam. A TCC, né, de E. coli, que é sensível, deu sensível, né? Você vê que os alvos aqui eram bonitinhos. E nessa amostra de Pseudomonas produtora de GAS, o disco funcionou o sinergismo, né? Aqui embaixo a gente tem um teste feito com uma TCC, onde só o controle de crescimento, que é só a bactéria e o agar-milirrito caldo, cresceu, né? Na outra, que é aquela Klebsiella produtora de NDM lá de cima, a gente teve controle de crescimento, cresceu, no Aztreonam ela cresceu, indicando resistência, Ceftazidimabactam ela cresceu, indicando resistência, e no caldinho que estava a Aztreonam com a Ceftazidimabactam, ela não cresceu, ela foi inibida. Então, é um teste de sinergismo positivo. Já na Pseudomonas, ela deu todas positivas, teve crescimento em todos, ou seja, a gente, mesmo nessa primeira, que é produtora de NDM1, como na segunda, que é produtora de VIN2, a de NDM ela deu uma turvação maior, mas a outra também está turva em teve crescimento bacteriano em todos os tubinhos. Então, para essa Pseudomonas, produtora de NDM, para essa Pseudomonas, produtora de vinho, a gente não teve sinergia nesse teste, tá? Então, aqui, só nesse slide, já mostra algumas metodologias que a gente pode usar, né? Bem legal isso aí, doutora Karen, porque o universo dos laboratórios no Brasil utiliza uma dessas. Exatamente. Quem gosta de disquinho, quem gosta de usar fita, quem gosta de usar microdiluição, é bom que você tenha um resultado aqui de vários testes. Então, tipo, qual que é aquele que seria mais adaptável para o seu laboratório, né? Sim. Quando a gente fala, aquela primeira que a gente falou do disco aproximação, a gente tem algumas limitações, né, que são importantes, mas quando você faz aqui essa troca do disquinho, a gente já tem um resultado melhor, né? Então, de sinergismo. Então, às vezes é adaptar mesmo, né? Em vez de colocar o disquinho próximo, você vai precisar incubar lá 2 horas, depois tirar, vai ter esse trabalhinho a mais, mas você vai aumentar bastante a sensibilidade. E eu acho que fica um teste barato, né? Que dá para realizar em vários tipos de laboratório, né? O E-teste, ele já é um pouco mais... Tá? Jonathan,
Jana cortou o que você falou. Não, pode falar, doutora, pode falar. Não, o ETEST já é mais oneroso. Não, pode continuar, é que eu acabei cortando. Não, era isso que eu ia dizer, que o agar-eluição também ele tem um resultado muito bom. Acho que quando... a gente tem aqui na participação, para deixar o pessoal contribuir. Claro. Opa, peraí, que está cortando. Para a gente deixar o pessoal contribuir, a Elô Campana, a Elô Campana colocou na Paraíba também, KPC mais VIN, pseudo, depois ela colocou, além de NDM mais KPC e enterobacteriares. E aí a gente pode perguntar para ela também, né, se ela trabalha com esse tipo de técnica e qual seria, né, já que ela comenta aqui que provavelmente ela é da Paraíba, e o pessoal que ela é da Universidade aqui, Federal da Paraíba. Queira falar de onde é. A senhora conhece. Ao fã-clube, Marcos Vinícius. A gente fez o... Bem-vinda, Elô, bem-vinda a todos. Né? Na época do doutorado, a gente fez o doutorado na mesma época no Link Alerta, eu orientando do professor Piatali, ela orientando da professora Ana Gales, e a gente se tornou amigas, e a gente troca bastante figurinha, ela é expert aí nessa parte de resistência. Em questão de ser fã, eu sou fã dela também. Aí você quiser comentar aí, Elô. Se quiser comentar, Elô, a técnica que você utiliza, o pessoal que está aqui assistindo também, se quiser comentar, podem comentar. Vamos prosseguindo, né? Obrigada pela participação. Obrigada. Aí a gente tem também, agora, combinando a fita de gradiente do ETEST com o disco. Aí é esse trabalho, que está aqui referenciado aqui embaixo, onde ele coloca também o disco exatamente ali naquela mudança de categoria, onde seria o intermediário ou sensível, aumentando a exposição do aztreonam, coloca o disquinho do casável do lado, bem naquela, com 15 milímetros de distância, né, do centro ao centro aqui, e faz a leitura para ver se tem essa energia depois da incubação overnight. Então, aqui, não sei se dá para ver, na primeira figura que está como B, a gente tem esse energismo. No C também tem, porque a gente tem uma modificação ali do halo. No D também. E ali, no E, é difícil visualizar, a gente vê que tem um momentinho do halo, mas também tem aquela dificuldade, aqui um pouco menor, mas de visualizar quando ela é sensível, né, a um dos antimicrobianos. Aqui, no caso, ela é sensível a ceftazidimolbactam. Mas se é sensível a ceftazidimolbactam, porque a adição de ceftazidimolbactam restaurou um ponto de quebra, né, de um ponto de corte, né, do aztreonam, em 29 dos 33 isolados, 89%. Então, aqui ele comparou, aqui eu acho que é uma falha também do estudo, que quando a gente vai fazer um estudo assim, o ideal é que a gente compare com o padrão ouro, que é a microdiluição em caldo. Aqui ele comparou com a eluição do disco, que é aqueles tubinhos, né? Já não é um padrão ouro, mas ele teve 89% de sinergia, né? Nessa metodologia da distribuição. E aí, essa metodologia do ETEST junto com o disco correlacionou em 35 dos 43 casos. Não, eram 43 casos, em 29, eu acho que aqui eram 43, 29, bom, não sei, gente, aqui ficou confuso. Agora eu precisava olhar o trabalho para ver onde que eu... Bom, enfim. A sensibilidade do ETEST foi de 77% e a especificidade de 85%, esse teste junto com o disco.
Então, não é um teste muito específico, nem muito sensível, né? Eu acho que não vale a pena, né? Já que vai fazer mesmo caso, né, da aproximação com 2 discos, a gente vai ter uma falha aí na leitura. Então, eu acho que tem aí essa nona possibilidade, mas eu acho que não é uma boa escolha. Aqui é um outro trabalho, né, que ele mostra aqui, do jeito que essa figurinha de desenho ficou bem ruim aqui, mas aqui essa aqui é foto, ficou melhor. Aqui tem o astrônomo sozinho, né? E aqui o sinergia com o disquinho ceftazidima avibactam, aqui na letra C também, e na letra D também, apesar da ceftazidima avibactam estar com halo de sensibilidade maior, a gente consegue ver essa zona fantasma, né? Essa zona de sinergia entre as duas drogas. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, e agora eu vou fazer umas considerações finais, né? E não tem, fora a microdilatação de caldo, que é bem sedimentada, esses testes, eles não tem nenhum assim que é indicado, que é mais indicado do que o outro. É aquela coisa que o Marcos estava falando, a gente tem que adaptar. Né? Enquanto o biomol não for barato, fácil, acessível para todo mundo, você tem métodos fenotípicos paliativos, não tem jeito, é aquilo que você pode fazer. Né? Sim, e aí no caso de sinergismo de drogas também dá para fazer por mal de TOF, mas é um trabalho do caramba, né? Porque aí você tem que usar hidrólise de droga, tá? Uhum. Então, assim, para a rotina são coisas trabalhosas, né? Para pesquisa, perfeito. Não, eu lembro que quando a gente falava isso, nas palestras de congresso, né? Onde eu trabalhei antes, né? Quando chegava, além de fazer automação, eu tenho que fazer isso. Acaba virando pesquisa, né? E aí, sim, quando você está, por exemplo, você tá aí na Unifesp, você está em algum hospital ou algum laboratório que consegue fazer esse pedaço. Agora, você imagina um laboratório de análise clínica que tem, sei lá, 1.000 amostras diárias. É impossível você fazer pesquisa. Não, peraí, vamos pegar um funcionário e ele vai ficar só fazendo aproximação de disco, enquanto a rotina do pau tá comendo, tá todo mundo fazendo liberação de resultado. Eu lembro que todo mundo ficava reclamando muito, tipo assim, nossa, a gente precisa de uma metodologia que seja rápida. Eu falei, biomol. Enquanto o biomol não for disseminado para todo mundo, né? Enquanto não for bonito, rápido e barato, não vai rolar. Então, tipo, realmente, é interessante essa apresentação que você fez, porque ele dá para todo mundo que está vendo a gente aqui na palestra. Tem várias opções, nenhuma delas é 100%, né? Mas já é alguma coisa dentro da rotina. 100% você vai ter biomol. Né? Tem um comentário da doutora Elô, se eu não me engano, a gente pode colocar aqui que lá ela está fazendo... Opa, ela responde, né, gente? Isso. Está fazendo biomol. Que seria, né? Tipo assim, mas ela está dentro da Federal da Paraíba. Ela não, acredito que não está no laboratório que trabalha com 2.000 amostras por dia. Né? Doutora Karen, um laboratório que possui 2.000 amostras dia teria uma, na verdade, assim... 2.000 é pouco, né? Tá? Não posso falar demais aqui. É pouco, Vamos lá, positivas. Tá bom. E aí... a senhora recomenda, na verdade, alguma triagem, por exemplo, não sei, vamos colocar assim, né? Selecionar CTI, ou eu não sei, assim, como que poderia fazer de forma que responda alguma coisa, né? De forma que... E qual dessas metodologias, né? É claro que tem a ideal... que é a ótima, tem ideal, né? E tem aquela que é possível, que é viável. Que é possível. Então, eu quero saber qual é possível, porque eu acredito que, na realidade dos microbiologistas, sempre é possível, né? Se bobear, é impossível.
Primeira coisa, a gente tem que, dessas 2.000 amostras dias, a gente vai testar eu testaria só para enterobactéria produtora de metalobeta-lactamase, que é o que está dando um resultado sinérgico bom na literatura. E aí, como a gente vai detectar a metalobeta-lactamase é uma história à parte, né? Ou a gente vai usar o imunocromatográfico, que é aquele testinho, ou idealmente seria a biologia molecular, né? Mas depois de detectado, né, ou por inibidor, né, ou por outro teste fenotípico, que aí isso é uma outra aula que eu sei que até uma colega já deu aqui, que eu assisti. Depois de detectado, aí eu acho que para paciente de UTI seria interessantíssimo. Mas aí você precisa saber também se você tem essa droga disponível no seu hospital. Sim, ainda é outro caso. Porque a ceftazidima Lactam, ela ainda é uma droga bem cara. Então, para os hospitais que são... Porque senão não adianta você testar, você vai gastar material a pouco. Se eu fosse escolher, eu escolheria, assim, por uma questão de custo, né? Eu acho que aquela diluição, o disco, né, eluído no caldinho, eu acho que tem um resultado bacana. Mas ali você tem que usar também vários... Você precisa ter o milheiro ajustado, tem que incubar, depois colocar a bactéria, então tem... Ou o disco combinado, mas não a aproximação. Se você tira e depois coloca o disco, também fica 2 horas de incubação para difundir bem. Eu acho que são 2 metodologias que são bacanas e não são tão caras. Você faz com disco, né? Teoricamente, qualquer laboratório tem, mas eu acho que assim, tem que ser direcionado para casos. Lá no Hospital São Paulo, por exemplo, a gente faz sob demanda, sob pedido médico. Porque assim, se ele não vai ter a possibilidade de pedir essa droga para o paciente, porque tem os critérios, né, para preencher, para ele poder pedir a droga no hospital público. Então, se ele não tem aqueles critérios, a gente não vai gastar fazendo. Então, assim, a gente é bem alinhado com a CCIH e com a equipe de infectos, que eles descem e falam, dá para testar? Aí a gente faz. Então, assim, eu acho que o teste também ele precisa ser interpretado, né, pelo clínico e ser utilizado, porque senão também não é um gasto à toa. Aí sim, o laboratório de microbiologia vai estar gastando à toa, né? Precisamos de um laboratório, de um centro de referência de testagem de resistência bacteriana. Com certeza. Será possível isso um dia, né? Será possível isso um dia? Até porque a gente também monitora, né, as nossas bactérias, né? Isso é uma coisa que eu não sei. Aí o Marcos pode falar, acho que a senhora também, mas eu não sou muito dessa área, se o custo diminuiria, né? Eu monto um laboratório de referência em resistência bacteriana e as 2.000 amostras lá desse laboratório aí, mega, vai para mim e aí o custo eu diminuo porque eu tenho um uso muito maior, né? Aí se tem a primeira né? coisa é se esse laboratório tem que ter resposta rápida. Se esse laboratório... eu tenho 2 situações aí. Um centro de referência nacional de resistência. Pô, show de bola. A primeira pergunta é, eu tenho que te responder isso amanhã de manhã? Ou eu posso ficar 15 dias contigo? Porque se eu demorar 15 dias, é o LACEN. Manda para o LACEN. Exatamente. Manda para o LACEN vai fazer tudo que é metodologia lá da NASA para tentar fazer o que você vai ter resultado. Agora, se o teu laboratório manda para referência, que é o meu laboratório, né? Agora são 8 da noite, e amanhã, 7 da manhã, você vai me cobrar uma resposta, isso tem um custo. Não, Marcos Vinícius, e fatalmente vai... eu posso montar um laboratório aqui agora, vou montar um laboratório aqui. Entendeu? Só que isso tem um custo, é biomol, não tem escapatória, é biologia molecular. Só que então, mas pode ser que fique mais barato, pode ser que fique mais barato. Para eu te liberar às 8 da manhã amanhã, cara, não vai ser barato, não.
É tudo questão de, tipo, é o custo-benefício. Vale a pena, sonho, não vale? Né? Se você quer tratar um paciente, você tem que ter o mais rápido possível, não tem jeito, porque pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente. Aí você vai para a Biomol. Aí você tem um monte de metodologias in-house ou de empresas que podem te dar a identificação e a resistência ao mesmo tempo, em 1 hora, real time, só que o real time ele não custa R$15. Ele custa muito mais que R$15. Né? Infelizmente ainda é isso. Mas, de qualquer maneira, nossa, foi show de bola a sua apresentação, doutora Karen, muito legal. Porque... Eu só queria comentar... Oi, fale. Desculpa te cortar. Nada, que isso? É porque senão eu esqueço. Os neurônios já não estão... a gente está lá no Hospital São Paulo, a gente é o centro. Você falou de LACEN, eu lembrei, tá? A gente é o hospital, a gente entrou num projeto do Ministério da Saúde junto com o CDC que está patrocinando. O CDC ele tem o programa de vigilância que chama GLASS, que é global, e aí a gente está fazendo o BR-GLASS, que é o mapeamento dessa resistência, né, das várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, como a Elo comentou, lá no Nordeste a epidemiologia é completamente diferente da que a gente tem aqui em São Paulo, Sudeste, né, enfim. Então, é um estudo grande. Então, a gente tem os laboratórios sentinelas. Aqui em São Paulo, nós somos o laboratório sentinela, por enquanto, só temos nós. E aí, daqui vai para o LACEN, do LACEN vai para o Fiocruz, para o LAPI lá do Paraná, que é o professor Marcelo Piloneto. Então, tem algumas... Nossa, isso vai lá para o Piloneto? Centraliza no Piloneto? Sempre. Aí você não tem rapidez. Amanhã tanto ele quanto o Anapá. Amanhã... Não, na verdade, a gente está montando... assim, vai montar a epidemiologia. Entendi. E a ideia deles é montar tipo, um aplicativo, mais para frente, depois de anos e anos de projeto, onde o médico vai colocar ali algumas características do paciente dele e vai direcionar a antibiótico terapia de acordo com a epidemiologia ali da região. Claro que para a gente chegar nisso, são muitos anos, né? Mas a gente está começando, são dados que vão ser Brasil, né? Isso é legal. Brasil, então eu acho que... E aí, nesse projeto, a gente vê a diferença que a gente tem entre as regiões, né? Apesar do mundo estar globalizado e o Brasil é um país grande, então a gente tem diferenças. Mas assim, a gente faz a parte... Tudo isso para falar o quê? Que no Laboratório Sentinela, claro que é porque a gente recebe os insumos do CDC, a gente faz um imunocromatográfico, por exemplo, para carbapenemase. E aí, também são pacientes de UTI, hemocultura, tem toda uma seleção. E aí a gente passa isso para o clínico, né? Já aproveita ali, que é uma pesquisa, e já aplica. E aí, no LACEN vai ser feito o PCR, mas depois, né? Que aí a gente vai ver se confirmou. Aí depois eles vão fazer algumas aulas, vão até para sequenciamento. É epidemiologia. Então, um estudo epidemiológico, mas que talvez possa facilitar o direcionamento, né, dessas metodologias por região. Você tem uma fotografia real, né? Bem legal. Eu sou da época do Runet. Eu não sei nem se o Runet existe ainda. Eu sou dessa época de bolinha ainda. Mas... Eu acredito que vai contribuir, sim, daqui a uns anos, e é necessário mesmo começar, né? E pode ser que Mas eu acho também que é um estudo que precisa estar sendo... Não pode acabar. Porque vai mudando, né? É isso aí. A tecnologia vai mudando, as bactérias vão mudando. Então o perfil muda. Você vai tirar 5 anos atrás e hoje já o perfil mudou. Antes da pandemia, depois da pandemia, você tem outra fotografia da epidemiologia do Brasil, com certeza. Então, mas se fosse a gente comprar o teste imunocromatográfico, a gente dificilmente vai conseguir, por causa do custo. Então, assim, a gente vai achando algumas brechas para poder fazer as coisas, mas ainda é tudo muito difícil. Né? Muito difícil. Doutora Karen, eu olhei aqui, não tem perguntas, tem um monte de agradecimento, né? As colocações que a gente colocando durante
Tem fã-clube aqui, vários fã-clube, aula sensacional, vários fã-clubes. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. A Daniela dos Anjos coloca aqui, né? Falou tudo, valorize os microbiologistas, referente a alguns comentários que tinham aqui anteriormente. Prática clínica, tarará. Acho que basicamente é isso. E, assim, dá vontade de ficar aqui conversando com a senhora aí até 10 horas da noite, mas o assunto é bom, né? Como o assunto é bom, polêmico, porque é necessário. Numa segunda-feira, essa hora, falando de microbiologia, é porque gosta. É verdade. E necessário, quem gosta, né? Exatamente. Eu odeio. Eu te agradeço feliz de ter contribuído, né? Do pessoal ter gostado. Estou aí à disposição, meu e-mail está aí para a gente conversar, trocar figurinha. O legal da micro, né, é que a gente aprende uma coisa nova cada dia, então é muito bacana. A gente está sempre trocando, né, essas informações, porque a gente não tem como a gente saber tudo e estar por dentro de tudo sem ter essa conversa. Então, por isso é tão bacana. E eu agradeço demais a oportunidade, agradeço a vocês. E até uma próxima. Nós que agradecemos. Parabéns pelo canal. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui, como o Marcos diz, né? É o seu tempo, né? É o tempo de preparo de aula, é o tempo de se preparar para falar aqui, é o tempo que a senhora está aqui com a gente e totalmente... Ele fala uma palavra bonita, eu quero que ele fale. Qual? Qual? Você fala, o palestrante vem aqui sem... Sem patrocínio. Sem patrocínio. Não, mas ele fala outra coisa. Daqui a pouco ele lembra. Então, a gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram, a todos os presentes. Acho que foi excelente. Eu acho que a gente pode revisar, inclusive, essa aula, assistir novamente, né? São muitos testes para a gente olhar um a um aí. Se a doutora Karen vier daqui a 6 meses, se ela voltar aqui em junho do ano que vem, ela vai falar outra coisa, vai ter mudança. Então, já pode esperar que a Janaína vai fazer contato contigo lá no meio do ano, que volta para atualizar isso daí, porque fatalmente já vai ter coisa diferente. Com certeza. Com certeza, ela vai ser convidada novamente. Doutora Karen tem uma agenda, ela está convidada, ela, na verdade, já tem um convite para vir falar de polimixina aqui, colistina, enfim, comentar com a gente tudo isso aí. E junto com o doutor Tomás, a gente está aguardando a agenda deles, na verdade. As agendas são difíceis e quando coloca e une as duas agendas, aí fica mais difícil ainda, né? Mas a gente, breve, a doutora Karen retorna ao canal, espera-se que assim seja, e eu agradeço a todos vocês que estão aqui, e muito obrigada, doutora Karen. Eu queria... Doutora Karen, gente, eu falei Carol, e desculpa. Eu queria... A gente, normalmente, doutora Karen, a gente faz uma dinâmica, né, no canal. O Marcos Vinícius vai dar alguns recados e a senhora fecha a live, tá bom? Com alguma mensagem, com... que a senhora desejar falar, enfim. E eu peço a vocês todos que procurem a doutora Karen nas redes sociais, que ela está com um curso bem bacana aí, próximo de Carbapenemase, no formato clínico. No formato clínico. Busquem informações. Busquem informações, junto com a doutora Carmen Pluchio, uma referência também em microbiologia. Eu costumo dizer que os microbiologistas tem alguns nomes que eles precisam conhecer. Tá um fã-clube aí, é sua mãe. A mãe não vale, né, gente? A mãe não vale. Vale. Obrigada, dona Carla. Então, assim, a gente tem alguns nomes que a gente não pode deixar de falar, né? E a doutora, com certeza, a doutora Carmen... doutora Cássia, enfim, doutora Karen, doutor Tomás, doutor Jorge, doutor Piloneto,
e outros, doutora Ilana, enfim, não vou nem mencionar Ana Gales, a gente não pode deixar de falar ninguém, Flávia Rossi, enfim, tem alguns nomes assim que a gente não devem conhecer, né? A gente precisa conhecer. Então, participem. Marcos, seus recados, senão eu fico aqui falando. Muito obrigada, doutora. Boa noite a todo mundo que está aqui online. São 10:09 de uma segunda-feira. Agradecemos todo mundo que está aqui. Quem perdeu essa live, entra no YouTube. A partir de amanhã já está lá no YouTube. Quem quiser o certificado dessa palestra, entra lá no Instagram da gente, bota o seu e-mail, seu nome, e semana que vem a gente está enviando para você o certificado dessa palestra, tá bom? A gente agradece a todo mundo, a audiência. Hoje foi cheio, tá cheio de gente aqui. Amanhã tem mais um assunto de utilidade pública para todo mundo da microbiologia, e vamos com essa semana, até sexta-feira, com mais um Micromeio, tá bom, gente? Obrigado para vocês, boa noite, e até amanhã, nesse mesmo bate-horário, no Bate-Canal, 7h30 estaremos aqui. Beijos a todos. Tchau. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, pela participação. Doutora Karen, seu recado? Ela está falando. Ela está falando, Jana. Muito obrigada por todos que estão aqui, por todos que participaram. Eu fico à disposição para qualquer dúvida sobre essa aula, sobre qualquer coisa. Como a Janaína já fez aí a propaganda, dia 11 eu vou estar lá com o formato clínico, a gente vai falar sobre um papo, né? Na verdade, nem tem apresentação do slide, é mais uma conversa mesmo. A gente vai discutir sobre detecção de carbapenemase nos laboratórios, das metodologias, junto com a doutora Carmen Pustil. E fico aberta para tirar dúvidas, para discutir alguma coisa. Meu e-mail está aí, agradeço essa noite microbiológica agradável com vocês. E a mensagem final é o que a minha colega falou ali: valorizem os microbiologistas, né? Sem a microbiologia, sem os microbiologistas, a gente não vai conseguir fazer nada em relação à existência bacteriana, né? Temos que encarar isso daí como uma coisa emergencial, como uma pandemia mesmo. Então, muito obrigada, um beijo para todos e até mais. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada.